Século XX e XXI. Mudanças na configuração das unidades da federação. Após aí as fronteiras estar toda definida, a gente vai agora para uma segunda etapa, que vai ser o quê? As configurações dessas unidades da federação. Então, isso vai mudar muito a partir das primeiras décadas do século XX. O mundo vai passar por uma Primeira Guerra Mundial. E a partir daí, então anotem aí, Primeira Guerra Mundial. E a partir da Primeira Guerra Mundial, o Brasil se destacava como um grande produtor agrícola de café. E vai ocorrer que muitos produtores eles deixam de investir em outros artigos, né, para poder cultivar o café, que está sendo muito lucrativo. Isso vai provocar um problema, o excesso de produção. Toda vez no sistema capitalista, quando há excesso de produção, a tendência é que esses preços caiam. Com a queda dos preços, desvaloriza o produto. Mas, mesmo assim, tem um outro problema, é um fator externo. Então, outro fator externo aqui, ele vai ajudar para aprofundar a crise do café. Essa crise é uma crise econômica que vai surgir lá nos Estados Unidos, a partir do finalzinho da década de 30, em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e com a queda da Bolsa de Nova York, vai gerar alguns problemas no próprio país, com aumento do desemprego, quebra das empresas e assim por diante. E isso vai diminuir o poderio de compra da população americana. Como a população americana naquele tempo já estava como uma das maior centro consumidor do mundo, todos os países que vendiam para lá acabaram também tendo graves problemas nas suas economias. Então tem a fragata brasileira durante a Primeira Guerra Mundial. O Brasil vai ser o único país da América Latina a participar da Primeira Guerra Mundial. Então você tem o jornal aqui noticiando a desastrosa quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E essa imagem aqui do lado mostra a situação da maioria dos americanos, de fome, miséria e desemprego. Isso aqui é a queima do café, tá? Após a retração da produção do café posterior. Então, o governo passa, ele compra a maior parte desse estoque para manter o preço digno, e esse café que ele compra ele toca fogo. Diversas alterações marcaram o século XX no Brasil, como no início da industrialização. Outra alteração vai ser o aumento da população urbana. A criação em Brasília vai ser fatores que vão alterar ou marcar o século XX no Brasil. Essa industrialização ela vai gerar o quê? O êxodo rural, que essa população vai sair do campo para a cidade, vai aumentar o número de pessoas vivendo nas cidades. O projeto governamental de transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, justamente para poder o Brasil avançar no interior, povoar mais o seu interior. Então, essas são as alterações que vão ocorrer ali no século XX. Com a industrialização, aumentaram as atividades econômicas nas áreas urbanas, principalmente no setor terciário. A taxa de crescimento da população se elevou e o perfil do brasileiro no cenário internacional mudou. À medida que o país se modernizava internamente, diversificava suas trocas comerciais e políticas externas. Então o Brasil passa ali, já no final dos anos 80, a exportar produtos manufaturados. Carro, máquinas, tratores e assim por diante. Esse carro está ali em Santa Maria em 1918, ou seja, já no início do fim da era do café, e aí quem tinha dinheiro passou a investir no café ou na indústria. Essa aqui é a cidade de São Paulo, 1975.
O Brasil, ou a República Federativa do Brasil, que é o nome oficial, tem hoje 27 unidades, sendo 26 estados e um Distrito Federal, que é a sede da capital federal, Brasília. Mas no início do século não era assim. Vamos lá. Então, essa aqui é a nossa configuração atual de 26 estados e um Distrito Federal. Vamos a 1940. 1940 aqui, nosso país se chamava, por incrível que pareça, República dos Estados Unidos do Brasil. Ele estava dividido em 5 grandes regiões. Essa divisão regional ela começou em 1930, oficialmente. Contava com 20 estados, mais o território do Acre e o Distrito Federal. Esse Distrito Federal ainda era no Rio de Janeiro. Somente em 1960 ele se deixou de ser a capital federal. Então, a partir de 1960, a capital sai do Rio e vem para Brasília. Vocês estão vendo essa bandeira chegou a ser hasteada, tá? Hasteada. Essa era a bandeira, a réplica da bandeira norte-americana. Ficaram com tanta vergonha que voltaram com a anterior. Então temos aqui, ó, 20 estados. Temos Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí na região norte. Na região norte esses quatro estados. Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, era essa região nordeste. Aí a Bahia e Espírito Santo era a região leste. Região central era o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E a região sul aqui era Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A fonte aqui, ó, do IBGE, tá? Com a Segunda Guerra Mundial e a necessidade de promover mais desenvolvimento no interior de alguns estados, o governo criou diversos territórios federais nos anos seguintes. Vamos para lá. Primeiro, o Amapá, território federal do Rio Branco, atual Roraima, território da Guanabara, território do Guaporé, território de Fernando de Noronha, território do Iguaçu e território federal de Ponta Porã. Pra vocês terem ideia, vamos lá. Então aqui, ó, Guaporé, onde é Rondônia, Rio Branco, onde é Roraima, Amapá, Fernando de Noronha lá no mar, Ponta Porã, Iguaçu. Então serão aqui territórios federais. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 com Guanabara. Então, 7 territórios federais. Aí vai haver uma leve modificação. Em 1962, o Acre ele vai passar de território para estado. Em 1977, vai ser criado o estado do Mato Grosso do Sul. Em 1956, território federal do Guaporé se torna território federal de Rondônia. O Amapá e o Rio Branco, atual Roraima, continuavam territórios federais. Em 1980, para vocês terem ideia, ainda existia o território federal de Rondônia, território federal de Roraima agora, território federal do Amapá. Haviam 4 territórios como território federal de Fernando de Noronha. Os demais já tinham sido extintos, tá? Como o de Ponta Porã, o de Iguaçu e a Guanabara. Esses foram todos extintos, prevalecendo só 4. Com a promulgação da Constituição de 1988, ocorreram as últimas mudanças significativas na divisão interna do Brasil. Foi a criação do estado de Tocantins, desmembrado do estado de Goiás. Amapá e Roraima vão ser transformados em estados a partir de 1988 e o território federal de Fernando de Noronha ele vai ser rebaixado, vai deixar de ser território federal e vai ser distrito do estado de Pernambuco. Então aqui há a criação de um novo estado, a elevação de 2 território federal a estado e há um rebaixamento do Fernando de Noronha de território federal para distrito.
Então, a partir de 88 a gente temos agora o que? A nossa configuração atual. Só para deixar claro aqui, ó, Fernando de Noronha, tá, gente? Fernando de Noronha, gente, é uma ilha, tá? Com várias ilhotas ao lado, tá? Na verdade, ele é um arquipélago. A Vila dos Remédios aqui é a capital de Fernando de Noronha. Dessa forma, o Brasil tem diversificado suas alianças internacionais sem abandonar antigos parceiros ricos como os Estados Unidos e a União Europeia, sendo firmados parceria com nações asiáticas, fortalecendo alianças com seus vizinhos e com a China. Nesse sentido, distingue-se as iniciativas como o Mercosul e o BRICS. O Mercosul a gente vai trabalhar nos anos posteriores, oitavo, nono ano, mas a gente vai falar rapidinho do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, criado em 1992, com a parceria entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse aqui é o acordo Mercosul e União Europeia, assinado em 2020. Além disso, o Brasil participa da ONU desde a sua origem. Na verdade, o Brasil participa de uma organização antes da ONU. O Brasil já participava da Liga das Nações, que ela foi dissolvida, né, e depois criada a ONU no seu lugar. Então, o Brasil é chamado de signatário. O signatário é aqueles que ajudam a criar uma organização, em 45. Quais foram as principais bandeiras de atuação do Brasil nessa organização? São dois temas: meio ambiente e os direitos humanos. Hoje o Brasil é o único país, né, que ele segue a regra, todos os acordos ambientais, tá, gente? França não segue, Alemanha não segue, Japão não segue, China piorou, os Estados Unidos não segue, né? Índia piorou, não segue. Então, a maioria dos países hoje, com populações gigantes, eles não conseguem seguir esses acordos, tá? Principalmente esse acordo ambiental. Por isso o Brasil tem sediado. Ele sediou em 1992 a chamada Rio 92, e depois ele também acabou sediando a Rio+20 em 2012. Ele participou de 2 missões de paz como responsável dessa missão. O país responsável pela missão. A primeira missão foi no Timor-Leste e a outra foi no Haiti, que é a mais recente. Então, esses aqui são os principais chefes de estados do mundo, tiveram presente na Rio 92. Naquela época, quando o presidente aqui era o Fernando Collor. Deixa eu trocar aqui só para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui, esse aqui era o Fernando, esse era do Brasil. Aqui era o Bush dos Estados Unidos. Aqui era o Gorbachev da União Soviética. Meses depois a União Soviética ia deixar de existir. Esse aqui era o presidente da Argentina. E aí vários outros presidentes aí faziam parte desse cenário. Tá? Então, houve sim uma adesão disso. Aqui ou era um chefe de Estado ou eram presidentes dos seus devidos países. Então, ela foi, desse ponto de vista, a ONU conseguiu, no Rio 92, trazer aqui os maiores países para essa discussão ambiental. Essa aqui é a missão de paz do Brasil no Timor-Leste. Tá? Quem é o Timor-Leste, professor? É um pequeno país asiático de língua portuguesa. Território brasileiro e suas regiões. Vamos lá. A regionalização do IBGE é largamente utilizada em situações como nos programas do governo federal ou em programas televisivos dedicados à previsão do tempo, com base em características naturais e sociais. A gente tem que ter ideia que essas características, tá, gente? Que a regionalização do IBGE, ela segue. Outra coisa, na regionalização do IBGE, o país é dividido em 5 regiões. Olha aí, então se eu tenho 5 regiões aí, quais são? Região Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, essa é a regionalização que leva em conta características naturais e econômicas e sociais. A outra regionalização proposta foi em 1967, pelo geógrafo Pedro Geiser, proposto a regionalização do Brasil baseada em características históricas e socioeconômicas do território nacional. Essa daí seria dividida em 3. Complexo regional da Amazônia, representado aí pela atividade extrativismo. Complexo regional do Nordeste, caracterizado aí pelo envio de mão de obra para a região Centro-Sul, e o complexo regional Centro-Sul, que seria o quê? A parte mais desenvolvida do país. Ok?